Olá pessoal, eu sou Vinícius Zongarato e agora chegamos à quinta parte do nosso curso sobre a reforma trabalhista da nossa plataforma Supere Conhecimento Compartilhado. Nessa última parte nós vamos tratar especificamente da questão das custas processuais e honorários dentro de um processo. É uma situação que é muito discutida, especialmente a ausência de qualquer custa ou também de necessidade de pagamento de honorários por parte do empregado, do trabalhador que ingressa com uma reclamatória trabalhista. Atualmente, 99% dos trabalhadores conseguem a justiça gratuita e não tem que arcar com qualquer custo para buscar acesso à justiça do trabalho. Agora veremos nessa parte que vai mudar um pouco isso e teremos algumas novidades. O primeiro tópico do nosso vídeo de número 5 do nosso curso da reforma trabalhista refere à situação das custas processuais. Então, há importantes alterações com a reforma trabalhista. Alguns pontos que eram muito reclamados, especialmente pelos empregadores, foram modificados. Anteriormente, ou melhor, com a atual vigência da CLT, os trabalhadores não têm custo algum para ingressar com reclamatórias trabalhistas. Isso significa que há um movimento de ações trabalhistas indiscriminado. Simplesmente o trabalhador que é demitido, que é desligado de uma empresa, tende a ingressar com uma ação, porque ele não tem custo algum, não há ônus algum para isso. Entretanto, a reforma trabalhista traz algumas importantes alterações, algumas situações que vão mudar quanto a essa situação das custas. O primeiro ponto que se discute sobre isso é a possibilidade de sucumbência contra o trabalhador. Melhor explicando, essa possibilidade agora é assim: quando o trabalhador for ingressar com uma ação e perder, ele pode ter que pagar honorários para o advogado do empregador. Ou seja, o trabalhador ingressa com uma ação de trabalho, ele perde, ele alega coisas infundadas, ele alega coisas sem qualquer prova, ele pode ter que pagar ao advogado da outra parte. Isso tende a ser benéfico, pois tende a terminar com ações sem qualquer fundamento legal ou mesmo probatório. Situações em que o funcionário recebeu as verbas corretamente e mesmo assim busca discuti-las. Então isso tende a ser bastante benéfico para a justiça do trabalho como um todo, diminuindo o volume de ações sem qualquer fundamento. Outra situação é que, quanto à questão do funcionário que ingressa com uma ação, ou ex-funcionário que ingressa com uma ação trabalhista e não comparece à audiência. Atualmente, ele pode ingressar até 2 vezes com uma ação e não comparecer, o que gera um custo muito grande para a Justiça do Trabalho e também para o empregador. Por quê? Porque o trabalhador, quando ingressa com uma ação trabalhista, a empresa é notificada a se defender. A empresa tem que mobilizar o seu jurídico, mobilizar o seu departamento pessoal para reunir documentos, para preparar uma defesa para uma reclamatória trabalhista. Da mesma forma, é mobilizado o judiciário, tem todos os servidores, tem o juiz do trabalho, que todo mundo se prepara para o ato chamado de uma audiência trabalhista. Entretanto, quando o reclamante não vai, quando o funcionário que move a ação não vai, ele simplesmente é perdido todo esse trabalho da defesa, do judiciário ao preparar um processo, tudo isso acaba sendo perdido. E o reclamante não tem custo algum com isso, ele simplesmente pode ir lá, ingressar com uma nova ação e novamente a empresa tem que mobilizar toda a sua defesa e o judiciário mobilizar toda a sua staff para exercer todo o trabalho de jurisdição. Agora, com a nova previsão da reforma trabalhista, não vai mais ser assim. Segundo o texto da lei número 13.467, o trabalhador que ingressar com uma ação e não comparecer à audiência, ele terá que pagar as custas judiciais sobre o seu processo. Essas custas são de 2% sobre o valor da causa e se o funcionário não comparecer, ele vai ter que pagar isso. Por óbvio, existem situações que ele é impossibilitado de comparecer, situações de força maior ou de doença. Essas situações são excetuadas na lei e ele poderá não comparecer quando plenamente justificável. Porém, não é mais uma situação indiscriminada, em que o funcionário simplesmente não comparece e não há custo algum e simplesmente ingressa com uma nova ação. Isso entende-se que é uma alteração bastante justa e bastante plausível, pois vai, de certa forma, fazer com que os funcionários levem mais a sério a justiça. Muitas vezes o trabalhador ingressa com ações de forma indiscriminada e não está muito preocupado com os custos que isso gera para todas as partes envolvidas.
Por fim, uma situação quanto ao processo judicial, quanto ao processo do trabalho, se refere especificamente aos advogados, a questão da contagem de prazos. Com a reforma do Código de Processo Civil em 2005, os prazos do processo civil contam-se apenas em dias úteis. Entretanto, a Justiça do Trabalho não havia adotado essa previsão do Código Civil. Continuam sendo prazos contados em dias corridos, ou seja, fim de semana e também feriados contavam como prazo. Entretanto, com a reforma trabalhista isso vai mudar. Agora, os prazos do processo trabalhista também serão contados apenas em dias úteis. Isso tende a favorecer, especialmente no processo do trabalho, que os prazos são mais curtos que os prazos cíveis. Logo, os advogados conseguirão se organizar melhor para cumprir todos os seus prazos judiciais, sem haver problemas maiores para estar em dia com seus processos. O segundo tópico que a gente se propõe a refletir um pouco na quinta parte do nosso curso sobre a reforma trabalhista refere sobre a geração de empregos que tende a acontecer com essa nova legislação. Por quê? Porque está se facilitando a contratação, está se regulamentando uma série de novas situações de emprego que antes não haviam. Exemplificando, a situação do trabalho intermitente. Anteriormente, não havia a contratação de um funcionário para o trabalho intermitente. Anteriormente, o trabalhador que ficava nesse tipo de trabalho, ele ficava na informalidade, ele não tinha um contrato de trabalho, ele não tinha garantias do INSS, garantias de seguro-desemprego, garantias de FGTS, nada disso ele tinha. Agora, com essa alteração da reforma trabalhista, há a regulamentação do trabalho intermitente e esse trabalhador ele fica vinculado a uma empresa, tendo uma série de garantias que esse vínculo traz. Outra situação que essa flexibilização das normas trabalhistas tende a evoluir, ou tende a trazer uma evolução, se refere a cuidar das pessoas que estão desempregadas. É uma melhor maneira de entender isso. O direito do trabalho, da forma que está hoje, parece que só pensa nas pessoas que estão empregadas. Ele defende muito as pessoas que têm o seu emprego. Entretanto, ele não cuida das milhões de pessoas hoje no Brasil que estão desempregadas. Com essa reforma, tende-se a trazer para a formalidade uma série de pessoas e de trabalhadores que estão na informalidade. Com essa flexibilização, essa facilidade, essa normatização de outras formas de contratação, tende-se a haver uma oferta maior de empregos. Outro ponto também é a situação que há novas modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Sendo um pouco mais fácil tu rescindir um contrato, certamente os empregadores pensarão um pouco menos na hora de contratar. Tendem a abrir novas vagas de emprego, tendem a não pensar tanto nos custos para demitir, afinal haverá uma flexibilização nas formas de desligamento do funcionário. Então o empregador tende a gerar mais empregos, tende a não pensar tanto antes de contratar um novo funcionário. Afinal não será tão difícil e tão oneroso desligar um funcionário. Então entende-se que toda essa reforma na legislação trabalhista ela é muito positiva para as relações de trabalho como um todo. Afinal, ela não retira um direito sequer e traz para a formalidade uma série de trabalhadores ou de tipos de trabalho que não estavam regulamentados. Isso traz segurança para todas as partes envolvidas numa relação de trabalho. Então, pessoal, nestes aproximados 55 minutos de vídeos, buscamos abordar os temas mais relevantes da reforma trabalhista, discutindo várias modificações, várias situações que tendem a mudar, até porque a gente não sabe como vai ser a aplicação pelo judiciário e pelos próprios players do mercado, leia-se empregado e empregadores. Não se sabe se isso vai ser plenamente aplicado e plenamente posto em vigência pelo judiciário. Esperamos ter ajudado o pessoal, ajudado todos vocês a entender e a ter contribuído um pouco com o conhecimento jurídico, especialmente quanto à reforma trabalhista. Agradeço a todos a atenção, um grande abraço e até a próxima.